Vamos falar hoje do TEPP11, Fundo da Telos Rio Bravo, fundo ali de propriedades, gestão corporativas, para você entender um pouquinho mais se está hoje dentro do seu portfólio, como que você pode ter os dividendos ali dentro de maneira bem saudável. A começar aqui pelo preço, a cotação atualmente está em 8,66, então hoje o patamar de preço que está localizado essa cotação já está muito próximo da máxima dos últimos 12 meses, então isso é bem importante porque o fundo está em máxima ali nos últimos períodos. Quando a gente vai dar uma olhada aqui, o comparativo do TEPP11 com os outros fundos, né, de acordo com a própria gestora, então hoje o fundo está ali em 0,89 de valor patrimonial, com dividendo de 10,22. A gente faz essa comparação ali na média, né? Então a gente vê que na média hoje os fundos de laje corporativas estão em 0,67 de valor patrimonial e ao mesmo tempo o dividendo média 10,8. Quando a gente vai aqui para a carteira do fundo, a gente vai olhar que os imóveis representam 465 milhões dentro do patrimônio. E quando a gente vai olhar ali, tem aquisições de imóveis que acabam tirando um pouquinho ali do valor patrimonial e também os CRIs a pagar. O fundo tem uma alavancagem, então isso é bem importante eu falar um pouquinho à frente. Você vai vendo esse vídeo aqui. Ao longo, a gente vai olhando e identificando esse patrimônio líquido, então hoje o fundo tem de patrimônio líquido, tirando as dívidas e os outros valores, 413 milhões de valor de mercado. Quando nós olhamos nesse quadro, a gente vê ali que teve a venda da loja Santander por 2 milhões de reais e da venda da CSL por 60 milhões de reais. E também tem os valores ali das aquisições que foram feitas. Então ali a aquisição GPA, né, 29 milhões, da Suzano, 10,7 milhões, e assim vai indo, conforme foram as datas de aquisições dos ativos. Falando um pouquinho mais dessas aquisições e também do saldo devedor, é algo bem importante que até o próprio fundo destaca dentro da lâmina, tá? Que é o seguinte aspecto. Hoje, o fundo ele tem um caixa, né, que vai representar os pagamentos ali desses saldos a devedores até o meio do próximo ano, até o meio de 2027. A partir dali, o fundo vai ter que fazer o seguinte aspecto. Ou ele vai ter que fazer emissões para cobrir esses pagamentos das dívidas, ou ele vai ter que renegociar essas dívidas, ou mesmo se desfazer de ativos para que consiga dessa forma honrar com os pagamentos a seguir. Então isso é bem importante porque o fundo está numa situação em que daqui um ano e pouquinho, ele vai começar a ter que fazer uma negociação muito intensa para que consiga honrar com os pagamentos. Vamos falar aqui agora um pouquinho dos ativos. Então o fundo tem 5 ativos no total dentro do teu portfólio. Quando a gente vai olhar de modo geral, o que acontece? A gente vai ver que a vacância física está em 0% em todos os 5 ativos dentro do portfólio. Apenas tem uma vacância financeira ali no primeiro fundo de 4,41%. É bem pequenininha, bem tranquilo. Quando a gente vai entender um pouquinho mais aqui sobre a área bruta locável, a gente vê ali que são 7 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados. Não são prédios que são gigantes, né? Não são áreas nas quais o fundo detém que são áreas gigantes, áreas que realmente são ali muito impactantes. Não à toa, o fundo tem 400 e poucos milhões de patrimônio. Então, esse patrimônio um pouco mais baixo se justifica também pela área bruta locável mais baixa, um pouco mais ali modesta nesse sentido. Quando a gente vai olhar a qualidade dos inquilinos, a gente vê ali que hoje o varejo representa 23,4% do portfólio, seguido por tecnologia com 21% e agroindústria com 19,8%. E quando a gente vai entender aqui como é que são esses reajustes de aluguéis, a gente vê ali que 86,4% é do IPCA e 13,6% vem do IGPM. Então, assim, de modo geral, está mais conservador ali dentro dessa alocação de reajuste de aluguéis, porque o IPCA ele tem menos volatilidade do que o IGPM. Quando a gente vai olhar os vencimentos dos contratos, então a gente tem vencimentos na casa de 15% agora para o ano de 2026 e 28% para o ano de 2027. Então aqui acende um alerta. Né? A gente vai ter agora, nos próximos anos, neste ano de 2026 e mais 27, ali um total de quase 45% dos vencimentos acontecendo, né, dos contratos, então isso acaba sendo preocupante, visto que tem uma dívida ali à frente. Então, se caso começar a aumentar a vacância, o fundo vai sofrer bastante ali nos dividendos e pode ter uma correção no portfólio. Bastante atenção nesse sentido. Então, quando a gente vai olhar aqui a parte de evolução da alavancagem do fundo, a gente vê que essa evolução da alavancagem ela estava ali na casa dos 15% e depois de 2024 ela começou a passar ali, foi para 8% e tal, e depois começou a subir para 24%, que é o que está atualmente. Então a alavancagem está penalizando ali um pouquinho o portfólio de maneira geral, bastante atenção nesse sentido. E quando a gente olha o cronograma de amortizações, a gente vê que apenas a partir de 2033, 2034 ali, fica um pouco mais leve essas amortizações. Então tem bastante período ali pela frente, tem bastante coisa que pode acontecer no portfólio, bastante atenção nesse sentido. Agora, quando a gente vai entrar aqui nos dividendos, né, a gente vê que o ano de 2025 foi um ano com dividendos mais acelerados do que os últimos anos, perdendo apenas para 2024. Então, assim, isso é bem importante porque aquela vacância que estava acontecendo nas lajes corporativas começaram a diminuir, isso reflete diretamente em proventos. Então, a gente vê aqui
no mês a mês os proventos acontecendo, ali na casa dos seus 8 centavos. Quando a gente passa para o anualizado, a gente já vê que 2024 foi levemente acima do que 2025, mas foi muito próximo, ali, muito parelho. Mas o fundo ele está superando bastante os últimos anos, ali, os anos da pandemia, 2020, 21, 22. Então isso é bem legal que o fundo vem conseguindo ganhar bastante tração na questão de locatários. Isso é bem importante de modo geral. Bom, de modo geral, pessoal, sobre o TEPP11, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. É um pouquinho mais curto ali o conteúdo, justamente porque não tem tanta diversificação dentro do portfólio e também quando a gente vai olhar para o aspecto dividendo, ele vem crescente e tudo mais. Mas o ponto mais preocupante de modo geral e o ponto de alerta e de atenção é referente ao endividamento. A gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque a partir do começo do ano que vem começa a pressionar essas questões, então fica bastante atento para que não fique ali despercebido e tenha uma correção no ativo, ou mesmo o fundo se ajeita e tem uma valorização e você não entenda o porquê está acontecendo isso, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e também de comentar aqui embaixo se você já tem um fundo no portfólio e se você está alocando nesse momento. Um grande abraço!